Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Convido os irmãos à leitura do livro de João, capítulo número 10, versos 1 até 21. Livro de João, capítulo 10, versos 1 a 21. Alex, você consegue me ajudar um pouco aqui? Vocês me ouvem bem, irmãos? Me ouvem bem? Que bom. Glória a Deus. Esse barulho de Bíblia é maravilhoso, gente. Acho que dentro da igreja não tem barulho mais bonito que esse de folhear a Bíblia. João capítulo número 10, versos 1 até 21. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vamos lá então. Sem pressa, mas bem bonito. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar. Pastorear não é e nunca foi fácil. Somente pela graça de Deus é que nós podemos ver resultados daquilo que Deus faz
através de vasos de barro que ele chama. Há mensagens que são muito difíceis de pregar. E já de uns 20 dias para cá, talvez um pouco mais, o Senhor me tem colocado a tarefa de falar algumas coisas que são um pouco mais difíceis. Mas ainda assim, por dever de ofício, pela graça de Deus, em obediência ao meu Senhor, devemos fazer, ainda que isto seja custoso. E a gente só pode fazer isto cobertos pelo sangue de Jesus e dirigidos pelo Espírito Santo. Então eu peço que a igreja esteja em contato com o Senhor e com sua atenção na palavra. Amém? Amém? Pedro, um dos nossos irmãos que recebeu de Jesus a incumbência de pastorear logo no início, nos dá um mapa, um norte do serviço, do trabalho. Dá uma olhadinha na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 até 9. Ele diz assim: aos presbíteros. Quando você lê a palavra presbítero, quando você lê a palavra ancião, e quando você lê a palavra bispo, é tudo a mesma coisa, ok? Bispo, ancião e presbítero. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com ele, o apóstolo Pedro, se declara presbítero. Está claro aí? Sim ou não? Ok. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, um presbítero, que é o Pedro, o apóstolo Pedro, está falando com outros presbíteros. Vamos ver qual é a palavra que ele tem. Veja o verso 2. Primeiro, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de quem? Deus nunca deu igreja para pastor. Entenderam bem? Vou dizer de novo. Deus nunca deu igreja para pastor. Aliás, a Bíblia diz que o pastor é um dom de Deus dado para a igreja. Está claro? Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Como? De que modo? De que forma? Tendo cuidado. Deste rebanho. E não pode pastorear por força, mas deve pastorear voluntariamente. Também não deve pastorear de olho no resultado financeiro, por ganância, que ele chama de torpe, mas de ânimo pronto. Verso 3. Outra coisa, o rebanho é de Deus, então o pastor não pode pastorear como tendo domínio sobre o rebanho, porque o rebanho é de Deus, é herança de Deus, pertence a Deus, mas ele deve pastorear com o seu jeito de ser, mais do que com aquilo que fala. Ele deve pastorear com o seu exemplo. Não adianta subir no púlpito e pregar e falar a língua estranha e viver dando mau testemunho. Entendem?
Sim ou não, gente? Vocês estão aí? Verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, porque tem um pastor que é o sumo pastor, que é Cristo. Quando este Cristo aparecer, aqueles que são presbíteros, que estão pastoreando, vão alcançar a incorruptível coroa de glória, se tiverem feito daquele jeito que ele apontou. Entendeu bem, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ok. Verso 5. Semelhantemente, vocês que são jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sejam todos uns aos outros sujeitos. Nada daquela mania de achar que virou diácono para mandar no auxiliar, que virou presbítero para mandar no diácono, que virou evangelista para mandar no presbítero, que virou pastor para mandar em todo mundo. Tomem cuidado. Mas revistam-se de humildade. Revistam-se de humildade. Porque Deus resiste gente soberba, mas Deus dá graça a gente humilde. Entenderam bem, gente? Verso 6. Aí ele dá uma dica genérica para todo mundo: humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, ele vos exalte. Verso 7. Então, como é que você se humilha? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Ao invés de você ficar arrancando o cabelo, joga esta ansiedade no Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Veja o verso 8. Então sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele está dando volta em derredor, bramando como leão, buscando uma ocasião, uma brecha, um jeito, um modo para abocanhar alguém. Veja o verso 9. A receita é: resistam a ele, firmes na fé, sabendo que se você está passando alguma luta, tem outros irmãos passando lutas também no mundo todo. Você não é um exclusivo. Ai, como eu sofro, só eu sofro nesse mundo. Não é, não. Tem gente sofrendo também. Legal? Entenderam bem, gente? Então, de posse disto, a minha orientação primária de hoje é: fiquem firmes, porque a nossa redenção está mais próxima do que muita gente pensa. O pastor que Deus usou para fundar o nosso ministério chamava-se Paulo Leivas Macalão, um homem de Deus digno, honrado, cheio do Espírito Santo. Ele escreveu muitas músicas, uma delas está na nossa harpa sob o número 409. E ele começa esta música dizendo: trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. E ele diz assim: os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarem de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarem de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Então, tem uma frase, eu não lembro qual das três, ele diz assim: no bom trabalho quantas vezes estamos a falhar.
sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Então, no bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar? Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Porque mesmo falhando, Ele não falha. Diga aí, Deus é fiel. Por quê? Diga, por quê? Ele não pode negar-se a si mesmo. Entende? Então veja, Jesus sempre procurou falar com as pessoas de maneira simples, para que as pessoas que o ouviam se identificassem dentro daquela mensagem que ele estava falando. E uma das formas que Jesus usava, um dos recursos para isso, era aquilo que a gente aprendeu a chamar de parábola. E o que é uma parábola? É uma história do dia a dia, do cotidiano das pessoas, que revela uma verdade eterna. Tá certo? Então, Jesus pegava coisas do cotidiano das pessoas, de agricultores, de negociantes, de pescadores, de lavradores, pastores de cabra, de ovelha, pais de família, e ele usava essas figuras para revelar uma verdade eterna. Ocorre que o pensamento de Jesus era fazer que as pessoas pensassem nas coisas espirituais, a partir daquelas pequenas histórias. E quando eles faziam isso, eles comparavam as coisas, mas procurando se colocarem lá. Vai lá, por exemplo, em Lucas capítulo 13, verso 18, Jesus diz assim: a que é semelhante o reino de Deus? Uma pergunta de Jesus. E a que eu vou comparar o reino de Deus? Como é que eu vou mostrar para as pessoas o reino de Deus? Como é que eu vou comparar para que as pessoas consigam entender? Aí no próximo verso, que é o 19, ele diz assim: é semelhante ao grão de mostarda, que um homem pega esse grão de mostarda, joga no jardim, na horta, no campo, e aí nasce. E quando nasce um arbusto alto. E nos ramos desses arbustos começam a vir aves do céu. Então é uma semente bem pequenininha que começa e logo cresce. Então o que Jesus está querendo dizer? No reino de Deus, as coisas começam devagarzinho e crescem. Então tudo que nasce muito grande é monstro. Cuidado com gente que diz: nós já nascemos grande. Quem nasce grande é monstro. No verso 20 está escrito assim, se ele mudasse, não era tão bom? E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Verso 21, é semelhante ao fermento que uma mulher pega e coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Verso 22, e percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ensinava e continuava andando no destino de Jerusalém. Então, o que Jesus está mostrando? Que ele pegava algumas histórias daqui para tentar fazer as pessoas entenderem o reino do céu. Está claro aí para todo mundo? O problema é que mesmo assim tem gente que não entende. E daí a razão de o pregador ter cuidado no ensinar e as pessoas que ouvem terem cuidado ao prestarem a sua atenção
àquilo que estão ouvindo. Tá certo? Sim ou não, gente? Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia semente no seu campo. Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no campo. Mateus 13, 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levantado. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem, compra aquele campo. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Verso 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Verso 52. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 20, verso 1. Mateus 20, verso 1. Leiam. Quem é você dentro desta parábola? Você é o homem que sai buscando trabalhadores? Ou você é o trabalhador que começou logo cedo? Ou você é aquele que estava lascado da vida na beirada do caminho, com uma marmita fria, arroz e feijão, esperando alguém contratar você, e parece que aquele dia não foi bom, e lá no finalzinho da tarde, 5 da tarde, alguém diz assim: o que você está fazendo aí? Eu estou aqui, ninguém me contratou hoje. Então vai lá trabalhar na minha vinha. Agora? Vai lá agora. E ele vai. Como ele chegou por último, ele quer mostrar que tem vontade, e aí ele trabalha. Trabalhou 1 hora, aí na hora que o patrão vem pagar, paga para ele igual pagou para os outros que começaram logo cedo. E ele diz assim: mas peraí, trabalhei pouco. Aí o outro vem e diz assim: isso não é justo, que eu estou há mais tempo. E aí o dono diz assim: o dinheiro é meu, eu pago o que eu quero para quem eu quero. Quem é você nessa parábola? Eu acho que eu sou esse rapaz que estava aí com a marmita do lado de fora, lá na beirada do caminho, lascado da vida, e Deus me chamou e disse: vem trabalhar comigo. Eu sou ele. Então, nas historinhas de Jesus, o que ele quer é que você se veja lá dentro. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mateus 22, verso 2. Acharam? Leiam. Quem é a gente aí? É o filho que vai casar? Não. A gente é aquela turma que entra na festa todo preocupado: será que posso? Será que não posso? Fico, não fico? Preocupado se a roupa está adequada. Mateus 25, verso 1.
Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Você é a noiva que está casando, ou você é uma dessas meninas que está lá esperando a chegada do noivo para celebrar? Então a vontade de Jesus é que a gente se veja lá dentro das histórias. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então é evidente que ninguém consegue comparar Deus para cá. Se o reino dos céus é semelhante a um homem que sai buscando trabalhadores, você na sua cabeça fica pensando num capataz, num fazendeiro, né? Mas o objetivo de Jesus não é fazer que você pense em Deus como um ser humano, não é isso. Ele quer que você entenda como é a dinâmica no reino do céu. Entenderam bem, sim ou não? Por exemplo, no Salmo 89, verso 6, diz assim: quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então não dá para a gente comparar um homem a Deus. Não dá para Deus ser comparado a um homem. Entendem isso, sim ou não? A ideia não é mostrar um Deus parecido com a gente, mas é chamar a pessoa a pensar no céu, a partir da história que Jesus está contando. Estou sendo claro aí? Sim ou não, gente? Então, atento à nossa condição pessoal, diante da majestade de Deus, a gente pode entender como Jesus vai fazendo estas comparações. Por exemplo, vai lá em Isaías capítulo 40, verso 22, 40, 22 até 31. Ele é o que está assentado sobre o... Você que fica pensando na terra plana aí, vai ler a Bíblia. Ele está sentado aonde? No globo, sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende o céu como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É Ele, o Senhor, que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, acho que é verso 23 agora. O que faz voltar ao nada o príncipe e torna coisa vã os juízes da terra, verso 24. E não se plantam, nem semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que ele está dizendo é, não dá para comparar Deus com nada que você conheça daqui.
Entenderam bem, sim ou não? O que eu estou tentando mostrar é que o que Jesus está pretendendo é fazer que a gente pense no céu a partir de nos inserirmos naquelas histórias que ele conta. Está claro isso, gente? Isaías 51, verso 6, vai, de 6 a 17, eu queria tanto ter mais tempo. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo, alegria alcançarão, e tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador. Fica com medo de gente quando você tem o Senhor, quando se prepara para destruir. Mas onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna. Aí tem uma palavra de Deus para você que veio buscar uma resposta do Senhor. O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Aleluia! Porque eu sou o Senhor teu Deus que fende o mar, e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Essas duas coisas aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Assolação, quebrantamento e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão de furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, e ó opressa, ó que está oprimida e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Jeová, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais deles beberás, mas pô-lo-ei na mão dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: baixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão para o caminho dos viandantes.
O que ele está dizendo é: se alguém te fez ficar triste, angustiou você, você ficou dizendo Deus pesou a mão contra mim, o que ele está dizendo é: essa turma que ficou pisando nas tuas costas vai ter que beber aquilo que você bebeu, vai ter que passar aquilo que você passou, porque fez o que não devia ter feito. Levanta a mão aí e diga glória a Deus. Então, irmãos, Jesus mostra que não dá para comparar Deus com nada deste mundo, porque Ele é tremendamente poderoso, mais do que a gente pode imaginar. Então, em Mateus 11, verso 16, está escrito assim: a quem assemelharei esta geração? Essa é uma palavra de Jesus. E ele diz que esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem para eles assim: a gente toca a flauta e vocês não dançam, a gente canta a lamentação e vocês não choram. É mais ou menos assim, tanto faz como tanto fez. Sabe aquele tipo de o mundo cai para cá, o mundo cai para lá, não muda nada? É isso. Tem um culto alegre, todo mundo alegre, festivo, ele está ali. Tem uma palavra que todo mundo é chamado à reflexão, você vê um irmão chorando aqui, outro enxugando a lágrima lá, ele está ali. A quem comparar? É isso aí. Verso 19. Não, é 18. Veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho. E aí a turma diz assim: está endemoniado. Aí então João Batista passou e veio Jesus, e ele comia e bebia, e aí diziam para ele: é um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecador, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. É mais ou menos dizer assim: vem João com uma doutrina mais dura, vem Jesus um pouco menos, vem o Velho Testamento mais difícil, vem o Novo mais... e a turma continua a mesma coisa. O que Jesus está dizendo é: tenta se posicionar dentro das histórias que eu conto do reino de Deus. Entenderam bem, sim ou não? Então, a partir dessas premissas, que tomou mais tempo do que eu queria, no texto que a gente leu ao início, João capítulo 10, voltem lá por favor. Alguns dizem que o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Muito embora o diabo é quem faça isso e faz muito, neste caso aí Jesus não está falando do diabo. Esta história do capítulo 10 é resultado do que está no capítulo 9. No capítulo 9 Jesus curou um rapaz, e esse rapaz que Jesus curou tinha nascido cego, e depois que ele foi curado por Jesus, virou um problema grave, tão grave que o expulsaram da igreja. Ele foi expulso, e Jesus achou ele depois que foi expulso. Está lá no verso 35 do capítulo 9. Como resultado dessa história, Jesus começa a dizer que veio ao mundo para juízo, a fim de que aquelas pessoas que vêm, que não vêm, passem a ver, e aquelas pessoas que estão vendo, deixem de ver. E aí, verso 40, os fariseus dizem para Jesus assim: então a gente é cego? Que eles se encontraram no que Jesus falou, tá certo? Então a gente é cego? Jesus disse não. Verso 41, não. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas agora que vocês dizem que vem, por isso o pecado de vocês permanece. Para esse grupo de pessoas que Jesus está falando o que está no capítulo 10. Está claro aí, gente? Sim ou não, gente? Sim. Ok, então vamos lá para ele agora.
Jesus está falando especificamente de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos obreiros ou de obreiros fraudulentos, que têm nome de pastor, mas operam e agem como se fossem o próprio Satanás. E eles fazem isto no modo como se posicionam, como agem, como apacentam. Por isso aquelas palavras do apacentar do início. Olha o que Jesus diz nesse texto: quem não é o pastor de verdade, não entra pela porta, ou seja, atropela os caminhos. Um dia bota a mão na cabeça e diz: eu me unjo. Entende? A partir de hoje eu sou o suprassumo do chefe dos chefes, vice-querubim. As ovelhas fogem dele, não tem prazer de ficar perto dele, saem de perto, porque a voz dele é estranha. Esse tipo de gente se comporta como ladrão, como salteador, e as ovelhas os ignoram, roubam, matam, destroem o rebanho de Deus. Tem gente assim, pastor? Tem. Se preparam num plano de fuga, porque dizem: quando a coisa ficar esquisita, eu tenho um lugar para me esconder. As ovelhas que se virem. Por quê? Porque é mercenário. Entendem? Negociam benefícios pessoais a partir do rebanho. Dizem: quero que você veja em quantas pessoas eu mando. Agora que você sabe em quantas pessoas eu mando, quero saber o que você pode me dar para eu te apoiar. Entende, gente? Afugentam, dispersam, maltratam, matam as ovelhas. Jeremias capítulo 23, verso 1, de 1 a 4. Eu disse que é coisa muito difícil de pregar. Jeremias 23, de 1 a 4. Leiam. Ai dos pastores. Que pastores? Todos? Não. Daqueles que destroem, daqueles que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Olha bem para o colega e diga: Jesus falou que não vai jogar fora nenhuma ovelha que vier a Ele. No capítulo 17 de João, Jesus falou que aqueles que Deus entregou para Ele, Ele não perdeu nenhum. Então abraça o colega e diga uma boa notícia para você: Deus não vai perder você. Não, chacoalha ele, vai lá. Deus não vai perder você. Apesar das maluquices que acontecem em lugares por aí, Deus não perde o que é seu. Amém? O ministério é mais sério do que muita gente pensa.
e ações do ministério têm desdobros na eternidade. Vai lá, Ezequiel 34, de 1 a 11, 12 por ali. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que fazem o quê? Fazem o quê? Apacentam-se a si mesmos. Ao invés de apacentar o rebanho, apacentam-se a si mesmos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviram essa frase aí? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, e dominais sobre as ovelhas com rigor e com dureza, ou me obedece ou some daqui? Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouçam a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, já que vocês não fazem, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, e eu as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Olha bem para alguém aí e diga: Deus não perde as suas ovelhas, mas Ele vai requerer dos seus ministros a falta de cuidado. Entendem isso, gente? Sim ou não, pessoal? Paulo, apóstolo Paulo, quando estava se despedindo, Atos capítulo 20, verso 28, de 28 a 33, ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto. O que Paulo sabia? Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vocês mesmos, dizia ele para aquele povo, se levantarão homens que falarão coisas perversas. Qual o objetivo deles? Atraírem os discípulos para eles, e não para o Senhor. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós.
Irmãos, veja o verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. É a palavra do Paulo. É um modelo pastoral. Agora, mais complicado ainda, pergunta aí, pode ficar pior, pastor? Está difícil hoje? Eu disse que tem mensagem muito difícil de pregar, gente, só pela graça de Deus. Existem aqueles que usam de fraude para o exercício ministerial. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 até 15. Ele não põe lá? Capítulo 11, verso 13 até 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é uma fraude? Sabe aquele pessoal que joga futebol e para poder entrar no time ele mexe na data de nascimento? É uma fraude, não é? Obreiros fraudulentos, que transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Isso não é muita coisa difícil de entender, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, já que o Satanás se transfigura em anjo de luz, os enviados do Satanás, verso 15, que são os ministros do Satanás, se transfiguram em ministros da justiça, a fim de fazerem as lambanças dele, mas o fim desse tipo de gente será conforme as obras que fazem. Então diga, de que adianta ganhar o mundo todinho e ir para o inferno? Diga, gente. Não vale a pena. Catuca o vizinho e diga, fique esperto, irmão. Vamos prosseguir. Verso 24 de 2 Coríntios capítulo 11. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, para fazer o que é certo, foi doloroso. Diga para o colega, fazer o que é certo não é fácil. Porque quem faz o errado fica te cobrando. E fica querendo armar uma cama para você cair, para que ele justifique o erro dele. Vai na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 12, 13, 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 12, 13, 14 e 15. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Quem quer andar certo, padece perseguição. E quem persegue? Quem faz bobagem. Mas os homens maus e enganadores vão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Mas você permanece naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. O que desde a tua meninice, você sabe as sagradas letras. O que essas sagradas letras fazem com você? Elas te fazem sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então guarda no teu coração a palavra. Entendem bem isso? Quando vir ao culto, não fica pensando na morte da bezerra. Coloca a sua atenção na palavra. Ou diga como salmista, eu escondi a tua palavra no meu coração.
Para quê? Para não pecar contra ti. Amém? Amém? Por alguma razão, algumas pessoas não conseguem bem entender quando Jesus fala. Em Mateus capítulo 13, verso 11, Mateus 13, 11, ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A pergunta era assim: por que o senhor fica falando em parábolas para essa turma? Aí Jesus está respondendo: é que para vocês é dado conhecer, para eles não. Por quê? Por qual razão? Porque há aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, é mesmo que se não tivesse vendo, e ouvindo, é mesmo se não tivesse ouvindo, e não compreendem. E nele se cumpre a palavra que foi dita por Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Por qual razão? Leiam. Para aí um pouquinho. Quando o coração está endurecido, ouve, mas é como se não ouvisse, vê, mas é como se não visse, porque o coração está duro. Então, quando o coração está duro, é isto: o coração desse povo está duro. Para aí de novo. Outra vez vou ter que ouvir aquele caipira pregando daquele jeito que dá um sono na gente. Pois é. Ouve de mau grado. Vou lá cumprir a minha obrigação. Fica em casa, vai dormir, ué. Ouve de mau grado, fecha os olhos para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, não compreenda com o coração, e se converte e obscure. Então, já que é assim, fica na sua dureza para lá. Chacoalha o colega, diga: entendeu tudo, né? Olha como você é inteligente. Ao que parece, o entendimento de alguns se fecha de propósito. Muitas vezes a pessoa entende bem a historinha contada por Jesus, mas ele só entende abstratamente, e não entende como ele se encaixa ali. E é este o propósito de Jesus. Pregadores, vocês que são pregadores muito melhores do que eu, procurem ensinar as pessoas de modo que elas entendam. O que adianta vir pregar e ficar pregando em língua estranha? Vai servir para quê? Não, mas eu estou pregando em língua estranha porque lá em sei aonde alguém vai escutar a minha língua estranha e vai entender, e os outros que vão ficar ali vão fazer o quê? Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, não tem campainha que pare. Quando a glória de Deus se manifesta, pastor não precisa dizer levante a mão e dá glória a Deus, pastor não precisa dizer vamos lá falar língua estranha aí, olha para o vizinho para ver se ele fala ali. Não. Quando o Espírito Santo manda, a glória de Deus se espalha. Mateus capítulo 13, verso 18. Escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não, prestem atenção nisso, sempre eu pergunto: estão entendendo, gente?
Porque se alguém ouvir e não entender, o que acontece? O Satanás vai lá e rouba a palavra do coração dele. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. Isso requer duas coisas: primeiro, responsabilidade de quem ensina; segundo, a atenção de quem ouve. Entendem isso? Como é que estava o culto? Estava uma bênção, poder de Deus do começo ao fim. E aí, o que você aprendeu? Não sei, estava tão bom que eu não aprendi nada. É igual comer açúcar, você fica elétrico, mas não está nutrido. Entenderam bem, gente? Tem energia, mas não tem nutrição. Chacoalhe o colega e diga: nutrição está aqui, ó. Mas é sempre bom uma sobremesa com açuquinha também, né? Eu sou pentecostal até o tutano, gente. Mas eu gosto é do poder de Deus e não de fábrica. Tá certo? Às vezes os próprios discípulos mais próximos de Jesus têm dificuldade de entender. Você acha que o pastor não tem dificuldade de entender certos? Claro que tem. E aí vai ter que orar. Tio, me mostra aí o que é isso, que eu não estou dando conta de entender não. E isto significa que aquele que está ensinando precisa ter humildade para falar mais de uma vez se for necessário, e quem está escutando perguntar se ficou alguma dúvida. Mateus 13:36, vai lá. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, os 12 colegas que andavam pertinho de Jesus. Chegaram perto de Jesus e disseram assim: só pode explicar para a gente aquilo que o senhor falou lá? Eles eram os 12, mas não tinham entendido. Aí Jesus vai explicar, vai lá no verso 37. Ele respondendo disse: tá bom, vou ensinar. O que semeia boa semente é? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem, gente? Então o que semeia boa semente é quem? Jesus. O campo é a boa semente são quem? O joio é quem? Verso 39. O inimigo que semeia o joio é quem? A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são quem? Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, vai ser também no fim do mundo. Mandará quem é o Filho do Homem? Que fez o quê? Semeou a boa semente. Então, o Filho do Homem que semeou a boa semente vai mandar os anjos dele. Olha bem para o colega e diga: quem manda em anjo é o Senhor. Cuidado com gente que fica dando ordem para anjo aí. O Filho do Homem vai mandar os anjos dele, e os anjos dele vão colher do reino dele tudo o que causa escândalo e que comete. Então, olha para o colega e diga: vamos entender aí. Joio, diga, joio é isso aí, ó, que causa escândalo e comete iniquidade. Isso é joio. E quem planta esse tipo de coisa no meio da igreja? Mas na igreja tem isso, pastor. Pois é. Uma vez o pastor mandou dar uma posse para um obreiro. Veio um do Pernambuco para o interior de São Paulo, e o outro ia, não sei, para outro lugar. Aí ficou uma brigaiada na igreja. Não, era de Pernambuco para Minas. Ficou uma brigaiada. Uma moça chamava o rapaz e dizia: você
tem um comportamento errado. Aí a outra diz assim: tem não, ó aqui, ó. Aí a outra diz assim: cala a boca, sua vaca. Ei, gente, tem uns negócios doidos por aí. Diga: mas a obra de Deus vai adiante. Uma hora o Filho do Homem tira tudo que causa escândalo e deixa a igreja do Senhor marchando, porque onde tem paz, tem prosperidade, tem alegria, tem bênção. Levanta as duas mãos aí, se você achar alguma razão, glorifica o Senhor. Deixe-me dizer que quando você não entende alguma coisa, você tem que saber que a chave das Escrituras é a pessoa de Jesus. Sempre que você lê a Bíblia, procure Jesus lá. Por exemplo, lá no Éden, Adão e Eva pecaram. Fizeram uma roupa de folha de figueira. Figueira? Acho que é figueira. Fizeram uma roupa lá de folha. Aí Deus resolveu fazer uma roupinha melhor para eles. E fez uma roupa de pele de animal. Para que tenha pele de animal, o que aconteceu com o animal? É o primeiro sacrifício. Encontra Jesus lá. Jesus morreu para cobrir a vergonha da nossa nudez. Consegui me fazer entender? Jesus disse para os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nas Escrituras a vida eterna, mas são as Escrituras que de mim testificam, e vocês não estão conseguindo me ver lá. E que adianta ter um montão de curso se você não consegue enxergar Jesus na Escritura? Quando você vê a arca, na qual foi colocado Noé e a família, a arca na qual foi colocado Moisés no rio, e a arca da aliança, todas as três arcas prefiguram uma pessoa só. Quem é? Jesus. Entenderam bem, gente? Sim ou não, gente? Então, quando você ouvir um pregador te comparando, você é um Abraão, é nada. Você é o José, coitadinho de você que foi parar na cadeia, você é um injustiçado, é nada. Você está mais para os irmãos de José do que para o José. Nós todos. Ninguém aqui é igual José. Coitadinho de mim, os meus irmãos me fizeram mal. Fizeram nada, é você que faz mal para os outros. Quem é que é vendido por 30 moedas? Quem foi vendido por 30 moedas? Quem foi parar na prisão voluntariamente, sem merecer? Quem saiu da prisão e ao assentar no trono, perdoou todos os irmãos dele que fizeram mal para ele? Não é você não, é Jesus que faz isso. Então chacoalhe o vizinho, diga: cuidado com essas campanhas que tem por aí, fica querendo te comparar. É nada, gente. Levanta a mão aí, diga: eu estou mais parecido com os irmãos do José mesmo. Mas a misericórdia de Jesus me alcançou, me perdoou, me lavou, me santificou, me justificou, perdoou os meus pecados, mudou a minha história e mais, continua me sustentando, mesmo que eu não mereça. A Ele seja a glória para todo sempre. Então a chave da Escritura é Jesus. Guarda isso e nunca mais esqueça. A chave da Escritura é Jesus. Lembra do Gideão? Pregadores bons, 300 com buzina, 300 com bandeira, e 300, e 300, e 300, ok.
Ser mais parecido com 300 ou mais parecido com aqueles que dizem assim: quem está com medo, some daqui. E na hora da guerra, quem ganhou foi 300 mesmo? Ou foi o pão que saiu rolando e caiu na tenda do comando do inimigo? E o pão despedaçou todo. Quem ganhou a guerra foi o pão. João capítulo 6, Jesus disse: eu sou o pão da vida. A chave é Cristo. Encontre Jesus lá, e você vai descortinar diante dos seus olhos a palavra gloriosa de Deus para a sua vida. Vamos correr por causa da hora. Vamos voltar para João capítulo 10, verso 1. Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, volta. Está vendo lá um lugar geográfico? O mais importante aí é o lugar geográfico ou a porta? Às vezes a gente fica muito pensando nisto, mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Lembra do João Batista? Ele não tinha as roupas que tinham lá nos palácios, ele não tinha o staff que tinha lá, mas a turma ia atrás dele. Por quê? Como é que está escrito na sua Bíblia? Porque a palavra de Deus estava com ele. É a palavra de Deus que segura, não é outra coisa. Entenderam bem, gente? Vamos lá adiante. Verso 6 agora, 6 e 7. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então Jesus tornou a dizer: em verdade vos digo que eu sou. Quem é a porta das ovelhas? É o pastor? É a igreja? É o ministério? Não, a porta é Jesus. Veja o verso 9. Eu sou a... Quem é a porta? Quem entra por Jesus vai se salvar. Quem não entrar, está lascado. Ok? Verso 11. Ele é a porta, mas ele também... Não, irmão. Vai lá, João capítulo 10, verso 11. Eu sou o... Ele é a porta, mas ele também é o... O bom pastor faz o quê? Quem é o bom pastor? Jesus. Verso 14. Leiam. Então Jesus é a porta e Jesus é o pastor. Está claro? A chave é quem? Jesus. Jesus está falando de legitimidade ou de usurpação das funções do ministério. É disso que ele está falando. Cuidado de gente que coloca você dentro das grandes histórias das Escrituras, como se você fosse o protagonista da história. Quando você não entender alguma coisa na Escritura, ore, releia o texto e procura Jesus lá. Tudo vai mudar. Entendem? Tudo vai mudar. João capítulo 5, verso 37. Precisamos correr, gente. João 5, 37.
O Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós tendes cuidado nelas, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Está cheio de gente buscando a glória dos homens, a honra dos homens, brigando por honra dos homens. Irmãos, cuidado. Quando Jesus falou de aprisco, o que ele está mostrando? Que aprisco é importante, e é. Mas o pastor é a porta desse aprisco, e o pastor é ele, só ele. Entendem? É o senso de responsabilidade que foi encontrado lá no ministério do João Batista. Jesus veio para dar vida em abundância. A boa estrutura do aprisco, sem a pessoa de Jesus, não tem valor algum. A parede tem que ser preta agora. Por quê? Não, porque aí a atenção é melhor. Não, tem que ser cor de abóbora agora. Não, agora é cor lilás. A moda vai e volta, gente. Mas a pessoa de Jesus não pode sair. Entendem? Sim ou não, gente? Muita gente está focada no aprisco e esquece do pastor. Abre o Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao vós todos os moradores da servi ao com alegria e apresentai-vos a. Para aí. Você se apresenta ao lugar ou à pessoa do Senhor? Você entra, verso 1, volta no verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Verso 4. Entrai pelas portas dele. Você entra pelas portas dele com louvor, nos átrios dele com hinos, mas você se apresenta ao lugar ou ao Senhor? Você canta para a plateia ou canta para o Senhor? Você adora a Deus ou espera o aplauso? Você quer que Deus seja glorificado ou quer que todo mundo, depois que você cantar, venha te abraçar e diz: canta muito, hein? Você quer que todos sintam a presença de Deus quando você ensina a palavra do Senhor, ou quer que depois alguém venha te dar um abraço dizendo: você prega bem, hein? Irmãos, entrem pelas portas dele com louvor, nos átrios dele com hinos, glorifiquem ao Senhor, exaltem a Deus, santifique o Senhor. Chegou a hora de cantar, abre o peito e cante com entusiasmo. Vai ensinar? Ensina com responsabilidade. Vai orar? Ore com fé. Vai trabalhar? Trabalhe com graça de Deus. Vai servir? Sirva com alegria. Vai recepcionar? Receba com alegria. Tudo que você fizer, faça com alegria. Não, vou para a igreja, vou relaxar de qualquer jeito. Para ir em certos lugares fica tudo empetecado. Para ir para a casa de Deus vai meio mulambo. Sai fora, irmão. Não, vou tomar banho não, que eu vou para a igreja mesmo. Sai fora. Se arruma bonitinho. Aliás, você é bonito, né?
Deus gosta de ser demais. Olha como Deus te caprichou, hein? Muita gente está focada mais no ambiente do que na presença do Senhor. Sem a presença do Senhor aqui, a gente está fazendo o que aqui? Não serve para nada. Jesus é uma porta confiável. Alguém poderia estar ouvindo agora e levantar e dizer assim: o que o senhor está falando, pastor? Eu me demonstrei fraco, eu escorreguei, eu caí, eu estou no pó, na lama, no chiqueiro dos pródigos, nas baladas, prostituído, nas noitadas, nas rodas de escarnecedores, na idolatria, na avareza e no profundo do abismo, envolvido com magias tão complicadas. O que eu posso fazer, pastor? Quando eu estava escrevendo hoje, a glória de Deus invadiu aquele ambiente. Eu tenho que escrever isso, e escrevi. Então escute isto, é para você esta. Jesus é uma porta que abre a todos aqueles que se arrependem e vão a Ele. A mulher pecadora foi trazida até Jesus e disseram: a lei manda matar, o que o senhor faz com ela? Jesus só ficou quietinho, escrevendo ali. A turma insistiu. Quando a turma insistiu, Jesus disse assim: tá bom, você é muito bom, né? Como você é bom. Se você não tiver pecado nenhum, pode tacar pedra nele, tá certo, a lei é essa mesmo, mata mesmo, pode fazer, faz isso mesmo, mata mesmo, você só tem que ser melhor do que ela. Aí foi todo mundo embora, porque na presença de Jesus, ninguém é melhor do que ninguém. Yes. Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê aquele montão de gente que te acusa? Não, foi todo mundo embora, Senhor. Então tá bom, também não vou te acusar não, vou te dar um conselho. Tudo que chegou até aqui, vou jogar no mar do esquecimento, tá bom? Agora vai, daqui para frente não peca mais não. Muda de vida, se arruma, se aprume, muda. É isso que esta porta faz. A samaritana bateu na porta, meio-dia, na beirada do poço. A porta abriu, Jesus atendeu. Maria Madalena bateu na porta, domingo de manhã. A porta abriu, Jesus atendeu. Nicodemos bateu na porta de noite. A porta abriu, Jesus atendeu. O ladrão na cruz bateu na porta às 3h. A porta abriu, Jesus atendeu. O Bartimeu bateu na porta na beirada do caminho. Jesus parou, a porta abriu, Jesus atendeu. Os leprosos bateram na porta enquanto desciam do monte. A porta abriu, Jesus atendeu. A porta que é Jesus está aberta agora mesmo. Não tenha medo de falar com Ele. Ele é a porta e Ele é o sumo pastor, o pastor das ovelhas. Não se envergonhe dele, porque Ele não tem vergonha de você. Hebreus capítulo 2, verso 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, ponto e vírgula, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha para o vizinho e diga: Deus não tem vergonha, Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. Então não tenha vergonha dele,
Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão dele, então não tenha vergonha. Que história é essa de você achar que é melhor do que os outros irmãos? Se Jesus não tem vergonha, alguns dizem assim: pastor, as pessoas me desprezam, ninguém me tem como irmão. Ih, esquece disso, porque Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos todos caídos, perdidos por causa da transgressão. Deus tirou-nos da rede, derrubando a parede da separação. Deus é tão bom que abriu as portas para você passar. Cante forte. Deus é tão bom que abriu as portas para você passar. Vivíamos louvando juntos a ídolos mudos da condenação. Deus viu a necessidade e de boa vontade estendeu sua mão. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Forte. Que adulterasse na lei de Moisés deveria morrer. Levaram diante de Cristo no mesmo ato, mas Ele é a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Eu sinto direção de dizer para você que sabe que não é o crente mais forte do mundo, que reconhece não ter tantas forças assim, mas ainda que você se saiba fraco, não tem negado o nome do Senhor, não tem se envergonhado dele, tem guardado a palavra dele. Deus tem uma palavra para você. Apocalipse capítulo 3, verso 7, verso 8 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras.
Eu sei as tuas obras, e eu coloquei diante de você uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Eu sei que você é fraco. Quem não tem força é fraco. Quem tem pouca força é fraco. Eu sei que você é fraco, mas a porta está aí. Você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome, então a porta está aberta diante de você. Deus está dizendo: você não é tão forte quando pensou que era, você não é tão forte quanto algumas pessoas disseram que você é forte, mas ainda na tua fraqueza, você não nega o nome do Senhor, você guarda a palavra do Senhor, você anda com o Senhor, você não se aparta do Senhor, então a porta está aberta e ninguém vai fechar esta porta. Jesus é a porta, e Ele é o pastor. Portanto, por mais que seja ruim a tua situação, o meu conselho: bate na porta. Aliás, ele disse: um homem recebeu alguém em casa e foi conversar com o vizinho e disse: pode me emprestar 3 pães? O vizinho disse: a porta já está fechada, já me deitei, meus filhos já me beijaram e eu não vou me levantar. Ele continuou batendo. Disse: amigo, me empresta 3 pães? Não vou levantar, a porta já está fechada. Amigo, me empresta 3 pães. Aí Jesus disse assim: ainda que ele não se levante porque é amigo, ele vai levantar porque você não para de bater. Então eu vos digo: batei, batei, buscai. Olha bem para o colega e diga: esta é a receita de Jesus. Bate, porque Ele é a porta. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda glória a Deus para sempre. Glória a Deus para sempre. Toda glória ao Senhor para sempre. Todo louvor e honra e glória ao Senhor para sempre. Glória a Deus.